Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema O Livro Espírita como Instrumento de Libertação, com a palestrante Maria Emília. Antes de começarmos o estudo, vamos cantar a música Hino ao Espiritismo e fazermos a prece para iniciar. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para mais este estudo, para este momento de colocarmos as nossas mentes e os nossos corações em uníssono, buscando a Tua sabedoria e o Teu amor. Nesta noite, falando sobre o livro espírita, nos lembramos de Tua promessa de nos enviar um outro Consolador que nos revelaria todas as verdades. E encontramos na doutrina espírita, através dos livros, desde a codificação, este Consolador que nos revigora a alma, os pensamentos, nos ilumina a inteligência e abençoa nosso coração. Possamos então, Senhor Jesus, em sentimento de grande gratidão, iniciarmos mais este estudo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, os companheiros do Ideal Espírita, aos amigos da casa do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez estudarmos juntos e vamos trazer o tema do livro espírita como instrumento de libertação. Para falar do livro, vamos falar de um amigo. Um amigo que está conosco em qualquer hora que nós precisarmos dele. Esse amigo nunca se ausenta. Ele nos consola, nos emociona, nos esclarece, nos traz conhecimento, nos orienta. Esse amigo é o livro. E ele não nos pede nada em troca. Nós podemos recorrer a ele em qualquer momento e em qualquer situação. Sobretudo nesses momentos agora, em que vivemos um momento muito especial de todo o planeta Terra, mas em que os centros espíritas estão fechados
por conta da necessidade de quarentena ou do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Nós temos o livro ao nosso lado. Nós podemos recorrer ao Evangelho, à doutrina espírita. Mesmo os centros estando fechados, nós podemos ter esse guia que é o livro. Mas não estamos falando de qualquer livro. Nós estamos falando do livro espírita. Mas o homem sempre se comunicou através de registros. Indo um pouco para a história, nós vamos lembrar do homem nas suas primeiras descobertas e criações da comunicação, que ele registra os seus ensinamentos desde as eras mais remotas. Podemos registrar ou perceber isso nos registros das pinturas rupestres, por exemplo. O homem vai passando as suas experiências, os seus sentimentos, criando a sua cultura através de códigos, de imagens, de desenhos, e assim vai perpetuando o conhecimento. As civilizações mais remotas deixaram o seu conhecimento e a sua cultura registrado nos papiros, nos pergaminhos. Depois vieram os copistas beneditinos e mais um pouco à frente a descoberta ou a invenção da imprensa no século XV. Estava inaugurada aí uma nova era, a era da globalização, da comunicação. E o século XX é o século que marca o nosso avanço tecnológico. E nós temos aí a comunicação sem fronteiras, como vivemos hoje. Como estamos aqui nos comunicando nessa palestra ou nesse estudo, através desses meios eletrônicos. E, sobretudo, com a descoberta do uso da internet. Esse grande avanço mudou radicalmente o nosso comportamento e também a nossa forma de se comunicar. Mas e o livro? Como fica nesse novo contexto? O livro continua sendo o mesmo, o nosso companheiro fiel. Ele sobrevive a tudo isso. E, como diz Emmanuel, continua sendo um farol a iluminar o caminho das criaturas. Emmanuel diz o seguinte: retire o livro dos homens e a humanidade retornará às cavernas. Tamanha a importância do livro. Então, sendo ele filosófico, doutrinário, um livro infantil, um livro de poemas, de poesia, o livro é esse companheiro fundamental da caminhada evolutiva do homem. E nós queremos chamar a atenção para o livro espírita, mas o bom livro espírita. Por quê? Nós percebemos em nosso meio que muitos se dizem espíritas, mas sem conhecer realmente a doutrina espírita. Muitos se sentem confortados, esclarecidos, amparados pela doutrina e se baseiam em alguns médiuns mais seguros, e acreditam ali estar com a verdade e que isso seja o suficiente. Mas é necessário que nós estudemos realmente a doutrina espírita. E para isso, nós não podemos ficar na superfície. Nós precisamos nos aprofundar no estudo e na leitura. Então, nós tivemos todos esses registros que a humanidade foi deixando nos livros, através da palavra impressa. Mas nós temos um marco
que aconteceu em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. A misericórdia divina possibilitou a chegada até nós do Consolador prometido por Jesus. E esse Consolador já estava previsto por ele, quando ele diz para nós, em João 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando Jesus traz para nós que ele irá pedir ao Pai que envie o Consolador prometido, ele estava falando da doutrina espírita. E Kardec é o codificador dessa doutrina. Não podemos deixar de dizer da excelência da codificação espírita, o ensino dos espíritos que chega até nós através da mediunidade e do trabalho incansável de Allan Kardec. Destacamos a pureza doutrinária que hoje nós podemos acessar por conta do trabalho desse cientista, desse homem de gênio, dessa alma generosa que foi Allan Kardec entre nós. Ele não criou a doutrina espírita, ele apenas codificou as mensagens que a espiritualidade superior trouxe para nós. E essa é o grande marco de um início de uma nova era para a humanidade. Então, todo espírita, ou aquele que se diz espírita, não deve ficar na superfície, se apoiando apenas em mensagens, ou no ouvir dizer, ou no romance ou outro, mas sim conhecer o conteúdo das obras básicas de Allan Kardec. Por quê? Nós, hoje, temos uma enxurrada de informações que chegam por todos os meios, sobretudo por esse meio da internet. E também nós temos todo tipo de publicação. Mesmo nos livros espíritas, nós encontramos conteúdos antidoutrinários e que não são tão bons. E como que nós vamos saber se aquela mensagem que chegou, ou se aquele livro que nos chegou às mãos, é um livro que realmente está nos auxiliando? Se aquilo é verdade, se aquilo está de acordo com os ensinamentos dos Espíritos, ou mesmo de acordo com o Evangelho de Jesus. É preciso conhecer as obras básicas, para que nós tenhamos esta base sólida, a base firme, para separarmos o joio do trigo. Porque o joio está aí, junto com o trigo. Nem tudo que se diz espírita, ou que tenha vindo por um meio mediúnico, é de bom conteúdo. E nós só poderemos reconhecer se é bom ou se não é bom, se nós tivermos uma base, se nós tivermos a primeira diretriz, que é o conteúdo da doutrina espírita que nós encontramos nas obras básicas de Allan Kardec, que sejam o Livro dos Espíritos, que, como nós dissemos, foi publicado em 1857, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. E depois ainda as obras póstumas. E Kardec ainda tem O que é o Espiritismo, um pequeno livro também, que ele escreveu. Mas esses 5 são o Pentateuco kardeciano. E só criando o hábito da leitura é que nós vamos
ter essa oportunidade, criar para nós esse tempo. Bem, o Consolador prometido, ele vem resgatar para nós o Evangelho de Jesus. Ele vem resgatar aquela pureza do cristianismo e vem descortinar os horizontes do entendimento e do conhecimento do Evangelho. Porque os princípios que já estavam ali, hoje, são esclarecidos, como a reencarnação, a lei de ação e reação, a própria mediunidade. Isso tudo, esses são princípios que fazem parte da doutrina, que nós precisamos compreender para entendermos melhor o Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro, é o roteiro para a nossa transformação moral, para a nossa evolução, para a nossa melhora íntima. Esse é o roteiro seguro que o Mestre deixou para nós, o seu Evangelho. E o Consolador prometido, a doutrina espírita, é esse conteúdo que vai descortinar, que vai esclarecer aquilo que nós não conseguíamos, ou não era ainda o momento para a humanidade compreender, e agora não há mais trevas nesse conhecimento. Não há subterfúgios, não mais aquelas figuras de linguagem, não há mais as parábolas. Assim, a interpretação das parábolas e das passagens evangélicas, que Kardec faz tão bem, interpreta tão bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. A questão do céu e o inferno, a questão da condição dos espíritos depois da morte. A cada um segundo suas obras, já nos ensinava Jesus. E depois, pela mediunidade, os espíritos vêm se comunicar e contar como que eles se encontram no plano espiritual. Kardec vai falar dos mundos superiores, dos mundos habitados, e como nos falou o Mestre, há muitas moradas na casa do Pai. Então, a doutrina brilhantemente vai nos explicar todas as coisas que foram ditas por Jesus. Então, cabe a nós, espíritas, nos aprofundarmos no conhecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Bem, o codificador Allan Kardec, ele vai nos esclarecer. No Livro dos Espíritos, na parte da conclusão, ele diz o seguinte, sobre a própria doutrina. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Usa de uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele, no Espiritismo, de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. O Espiritismo não é obra de um homem, porque o Espiritismo é obra dos espíritos superiores. Kardec foi o codificador, aquele que organizou metodicamente, utilizando-se de uma metodologia científica para organizar esse conhecimento. E o Espiritismo que ele traz é da natureza. Ele é tão antigo quanto a própria criação. E a doutrina espírita é considerada a doutrina da fé raciocinada, porque o próprio codificador deixa para nós esse registro muito, muito importante aqui. Fé inabalável só o é aquela que pode encarar
frente a frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada e não da fé cega, daquela que se apoia em dogmas ou em mistérios. Não existem mais mistérios, tudo está na natureza. Não existe o sobrenatural, existe o natural, aquilo que está na criação divina. E a doutrina, os espíritos superiores, através da mediunidade e do trabalho de Allan Kardec, vem nos trazer esses esclarecimentos. É uma nova ciência, a ciência do espírito, que vai esclarecer essas relações entre o plano material e o plano espiritual, a destinação do homem, a lei de ação e reação, e assim por diante. Então, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da mediunidade. Desculpa, em todas as épocas da humanidade. Bem, o estudo da doutrina espírita atende ao objetivo do próprio espiritismo, que é a transformação moral dos indivíduos através desta fé raciocinada. Então, é necessário que o homem conheça, é necessário que o espírita, sobretudo, estude. Em João, capítulo 14, nós encontramos o seguinte: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador. Olha que interessante as palavras de Jesus relacionando os seus mandamentos com o Consolador. É ali que nós vamos encontrar o esclarecimento de tudo aquilo que Jesus nos disse. Nós podemos também recorrer aqui aos ensinamentos de Paulo. Paulo diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Olha que importante para o nosso momento. Examinai tudo, retende o bem. Porque nós temos uma enxurrada de informações vinda por todos os meios. Nós temos livros diversos. Mas ler o quê? Entender o quê? Então, Paulo nos orienta. Examinai tudo, retende o bem. Mas como saber o que é o bem? Se nós vivemos hoje um momento bastante complicado. Por quê? A autenticidade das mensagens é questionável. Nós podemos ver no nosso celular ou nos nossos computadores que chegam mensagens a todo instante, com nomes veneráveis, como Bezerra de Menezes, o próprio Chico Xavier ou Emmanuel. Mas será que o conteúdo daquela mensagem realmente pode ser assinada por esse espírito? E como que nós vamos saber? No sermão profético, Mateus 24, versículo 24, Jesus diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Então, quem que são esses falsos cristos e falsos profetas? Como nós podemos reconhecê-los? Os falsos cristos ou falsos profetas estão aí. Eles podem estar chegando de várias formas até nós. Na nossa vida de relação, são aqueles que se aproximam de nós com propostas questionáveis, com propostas menos boas. Eles podem ser considerados falsos cristos. A literatura que nos chega nas mãos,
ou as mensagens que nos chegam aos ouvidos, ou nos nossos equipamentos eletrônicos, podem ser falsos cristos. Eles estão aí, é o momento disso. E como que nós vamos distinguir se é um falso Cristo ou se é o Cristo de verdade? A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente de estudo que diz assim: comece pelo começo. Que o ideal é começar pelas obras básicas para se separar o joio do trigo. Então, Divaldo Pereira Franco diz o seguinte: as obras básicas abrem horizontes de beleza, sabedoria e consolação. E as subsidiárias ampliam, divulgam, confortam e esclarecem. Então, Divaldo está citando aqui que os livros subsidiários, né? Então, depois da doutrina, como complemento, eles vão ampliar, como, por exemplo, o livro Nosso Lar, que traz, de forma muito completa, informações sobre o plano espiritual, vai estar ali complementando o estudo do estudante espírita, daquele que está interessado no seu progresso, na sua evolução, no seu processo de autoconhecimento. Tudo isso o bom livro espírita vai nos proporcionar. No livro Em Novos Horizontes, nós encontramos uma passagem muito interessante do espírito João Lúcio, que ele conta de uma colônia espiritual aqui na região de Belo Horizonte, chamada Novos Horizontes. E ele passa por diversas situações depois do desencarne e chega um momento dele vir visitar aqui a crosta terrestre e volta a Minas Gerais, a Belo Horizonte, e visita uma livraria que ele descreve que é na União Espírita Mineira. E ao entrar na livraria, ele percebe uma vibração muito intensa e percebe luzes. E ele descreve o seguinte, que ele estava entrando na livraria e percebia que dos livros emanava luz e emanavam-se vibrações. Olha o que ele diz. Todo livro nobre, de cunho espiritualizante, representa por si só um acervo de luz que guarda em códigos humanos as mais santas vibrações, comunicando bem-estar e progresso, nas sugestões e quadros vivos que retém. Vamos destacar aqui as sugestões e os quadros vivos que retém. Tudo aquilo que nós lemos ou que nós ouvimos vai sugerir em nós alguma coisa. Em outro momento, quando estudamos sobre o pensamento, nós destacamos que o pensamento é criador. Então, é claro que a palavra também é criadora. A palavra falada, a palavra escrita, ela vai sugerir um estado de espírito naquele ouvinte ou naquele leitor. Então, os livros, eles sugerem em nós emoções, raciocínios, situações íntimas. E o bom livro vai sempre nos proporcionar a elevação, a melhora, o questionamento, a vontade de aprender mais, a vontade de compreender. Então, a experiência do Espírito João Lúcio, para nós é muito importante esse registro, porque ele adentra uma livraria onde estão livros de cunho espiritualizante, como ele diz, livros nobres, e ali ele percebe aquele acervo de luz, que são os livros.
mas os livros elevados. Porque também os livros que não são bons, que têm conteúdos que vão nos suscitar sentimentos menos bons, com temas escabrosos ou com temas deprimentes, eles também vão nos levar a esses estados íntimos. Bem, e os escritores têm uma grande responsabilidade, assim como aqueles que falam, aqueles que passam a doutrina espírita para outros, aqueles que divulgam. Eles têm grande responsabilidade. É preciso estudar para servir melhor, para não passar uma ideia equivocada da doutrina espírita. E para que qualquer conteúdo que nos caia nas mãos, que chegue até nós saibamos, com calma, fazer aquela leitura, interpretar o que está ali e poder identificar se aquele conteúdo é realmente doutrinário, se ele é bom, se ele é útil, se ali existem conceitos de acordo com a doutrina espírita. Isso para qualquer tipo de mensagem que nos chega, seja uma palestra que a gente escuta, seja um livro que a gente leia. E agora, nesse momento que nós vivemos, em que estamos no isolamento, né, que as livrarias estão fechadas hoje, né? Nós estamos no dia 17 de junho de 2020. Então, nós não temos como ir a uma livraria, mas nós temos o acesso, através da internet, aos livros também. Se já temos livros em casa, nós temos o acesso também. Mas a todo instante chega uma mensagem para nós. Seja um vídeo, seja uma mensagem escrita, né, pelo WhatsApp, ou seja, por qual rede social for. Como que nós vamos receber isso? Simplesmente como uma verdade? Se chega assinado lá, Chico Xavier, será que é mesmo? Nós precisamos fazer aquela leitura com uma base, com uma referência que a doutrina espírita nos traz. E assim nós vamos realmente aproveitar aquele conteúdo que vai nos espiritualizar, que vai trazer bem-estar, que vai trazer progresso para nós. E que nós vamos também nos assegurar de não passarmos uma informação equivocada para os nossos irmãos. Senão isso não seria uma caridade. Também é Emmanuel que nos diz que a maior caridade que se pode fazer pela doutrina é a sua própria divulgação. Então, divulgar a doutrina é uma caridade, porque vai consolar, orientar, salvar muitas vezes uma pessoa, mas é preciso passar com segurança, conceitos adequados, corretos, para que a gente realmente seja útil e que a pessoa aproveite a doutrina na sua essência. Então, muitos se dizem espíritas, mas ainda não conhecem. Vamos começar pelo começo, como nos sugere Divaldo Pereira Franco e como nos indica a própria Federação Espírita, com a sua campanha Comece pelo Começo. Desse jeito, nós vamos estar vacinados contra outras doutrinas ou doutrinas estranhas. Podemos seguir com segurança. Então, é necessária essa base pelo conhecimento dos princípios doutrinários, para que possa se separar o joio do trigo. Nós temos exemplos de médiuns, psicógrafos, que trabalham com grande segurança, porque estão embasados na doutrina. Ivone do Amaral Pereira é um grande exemplo disso. Vejam que ela recebeu o livro Memórias de um Suicida, e por ela própria ter dúvidas ainda quanto ao conteúdo que estava ali, ela guardou esse livro
por 20 anos, até que o livro pudesse ser revisado, como foi, pelo espírito Leon Denis junto dela, e só depois ela entregou esse livro à Febe. Mas nem todos os médiuns procedem dessa maneira. Porque, infelizmente, nós temos também o mercado do lucro, e que pode-se publicar as coisas visando apenas vender livros. E, sem perceber, nesse caso, é uma descaridade em relação à doutrina espírita. E não vai ajudar realmente as criaturas. Então, nós estamos insistindo nisso porque o nosso tema hoje é o livro espírita como instrumento de libertação. E ele só vai ser realmente esse instrumento se ele estiver embasado nos códigos da doutrina espírita, na codificação, no trabalho que Kardec fez brilhantemente. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de aculturamento. E o aprimoramento de linguagem é necessário. Muitos dizem assim, a linguagem é difícil, eu não consigo ler os livros. Mas nós precisamos progredir. Não querer que a doutrina venha se adequar à nossa linguagem, que ainda é muito pobre. Nós é que precisamos nos esforçar e conhecer mais palavras, e aumentar o nosso vocabulário, que assim nós vamos estar chegando mais perto deles, que já são espíritos mais adiantados. Nós estamos falando aqui no caso de Joana de Ângeles. E vamos deixar aqui algumas sugestões de livros, de espíritos que se comunicam e de autores encarnados também. Divaldo Pereira Franco também tem uma frase que mexe com a gente. Ele diz o seguinte, que o ser prefere os sonhos dourados do que o esforço para a reforma íntima. E é bem isso, né? Enquanto as coisas nos chegam confortavelmente, e nós não precisamos sair da nossa almofada, né, da nossa acomodação, nós preferimos os sonhos dourados do que o esforço da reforma íntima. E o estudo faz parte da reforma íntima. Ele próprio viveu essa situação. Nós demos o exemplo de Ivone, né, que guardou o livro por 20 anos, antes de entregar a Febe para ser publicado. Divaldo Pereira Franco trabalhou com a psicografia junto à sua mentora, Joana de Ângeles, durante 10 anos. E um belo dia ela comunica com ele, olha, esse trabalho todo você pode esquecer. Agora que nós vamos começar a trabalhar. Então, 10 anos de psicografia era apenas um treino. Olha o cuidado, olha o critério rigoroso para que seja feito um bom trabalho de psicografia. Então, não é simples a gente apenas chegar, receber uma intuição, uma psicografia e pôr isso a público. É preciso critério, é preciso cautela, é preciso estar de acordo com os objetivos da doutrina espírita, que é a própria libertação da criatura. Então, como nós falamos aqui, o objetivo da doutrina espírita é a educação moral da criatura. E dessa educação é que vai vir o nosso progresso. E aí sim, estaremos evoluindo. Então, meus irmãos, nós vamos dar aqui algumas sugestões de livros, né? Falamos ainda de Chico Xavier. Citamos Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, e Chico Xavier não pode ser esquecido, falando-se de livros espíritas, porque ele foi o grande exemplo para nós daquele trabalhador que multiplicou os talentos. Chico veio com o compromisso de psicografar 60 livros, mas ele psicografou mais de 400,
Então, ele é o exemplo daquele que multiplicou os talentos. Então, nós devemos reverenciar, não venerar Chico Xavier, mas reverenciar esse espírito bom que trabalhou fielmente junto a Jesus o tempo todo. Então, todos os livros de Chico são ricos de ensinamento filosófico, doutrinário, científico, são ensinamentos morais e espirituais. Então, todos nós devemos, sim, ler a série André Luiz, né, um conteúdo vastíssimo para o nosso conhecimento, para a nossa melhora íntima, para o nosso conhecimento da vida espiritual. E em falar em vida espiritual, será que existem livros no plano espiritual? Sim. O próprio André Luiz, nós sabemos, através da psicografia do Chico, no livro Nosso Lar, que André Luiz, quando vai para a casa de Dona Laura, né, levado por Lísias, o enfermeiro que cuidava dele lá no plano espiritual, na cidade de Nosso Lar, a irmã de Lísias, chamada Yolanda, apresenta alguns livros lá na casa deles. Eles tinham uma biblioteca. Tobias tinha uma biblioteca. E ele descreve que os livros são maravilhosos. Então, vejam só, no plano espiritual também tem livros. E é muito interessante, eu vou ler aqui o que Dona Laura fala a respeito da literatura lá no plano espiritual. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas umbralinas do umbral, ou melhor, obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram esses escritores, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado de alma. Olha só, que informação importante. Então, esses escritores de má fé que querem veicular um veneno psicológico ou despertar nas pessoas assim um conteúdo, trazem um conteúdo que despertam coisas mais degradantes na criatura, eles não se adequam lá em nosso lar. Eles ficam nas zonas obscuras do umbral, nem no Ministério da Regeneração, enquanto persistirem neles esses sentimentos. Olha a responsabilidade. Mas lá, a gente sabe que vai... Então, em nosso lar, nós vamos encontrar livros mais elevados. Aí o André Luiz escreve assim: não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Então, nós temos, sim, no plano espiritual, bibliotecas. E se o plano espiritual é mais elevado, são livros sempre de cunho elevado também. Imaginemos, né, as capas, as imagens, muito mais perfeitas e de conteúdo sublime que André Luiz encontrou lá em nosso lar, nessa biblioteca. Ele diz: volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Bom, então nós podemos concluir que tanto na Terra como no plano espiritual existem escritores de má fé. E o conhecimento da obra básica vai nos dar segurança para nós sabermos separar o que é bom e o que não é bom. Mais uma vez, o joio do trigo. Então, nessa era de informação que nós recebemos conteúdos por vários meios intensamente, né? Ainda mais nessa fase agora, parece que está mais intensa ainda a divulgação de mensagens ditas espíritas. Então, nós não podemos ir repassando para frente, sem saber se aquilo realmente procede, se aquilo está de acordo. E quanto a todos nós, só vamos mudar o nosso mundo íntimo
quando nós deixarmos de sintonizar com conteúdos degradantes. É uma questão de sintonia. Se nós queremos a mudança, mas continuamos sintonizados com os conteúdos degradantes, não vai haver mudança, não vai haver reforma íntima, melhora. Então, nós temos que lutar contra essa acomodação. O hábito da leitura, para muitos, não é fácil, mas nós temos que decidir, né? Decidir mudar e começarmos a nos dedicar à leitura e aos estudos com disciplina. E, sobretudo, os médiuns precisam muito estudar, porque a doutrina não veio através da mediunidade? A mediunidade, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Se o médium está deseducado, se o médium não conhece nem a própria mediunidade, daí podem decorrer alguns desastres, né? Então, sobretudo para os médiuns. Então, nós temos que valorizar o livro, a boa literatura, em qualquer circunstância. E também para as crianças. Já desde cedo nós estamos valorizando o livro e a leitura junto às crianças. Porque o livro espírita é um instrumento de libertação. O bom livro espírita. E a base para qualquer interpretação, além do português e da gramática, é o conhecimento das obras básicas, conhecer o conteúdo das obras básicas de Kardec. Nós temos algumas opções, algumas maneiras de fazer isso. Então, como que a gente vai colocar isso em prática? Primeiro, o culto no lar é um momento excelente para nós conhecermos, em que a família está reunida, ou seja, individualmente também, para quem faz o culto no lar sozinho. Mas ali é sempre um momento de leitura. E nós podemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo em ordem de capítulos, na sequência, podemos abrir ao acaso. E depois nós sempre complementamos com um livro de mensagem. Um livro bom, um livro de autores também conhecidos e reconhecidos. Então, o culto no lar é um momento de leitura e de estudo, sim. A prece diária acompanhada de uma leitura edificante. Nós estamos lendo, nós estamos conhecendo. As reuniões de estudo também é uma maneira. Agora, com centros fechados, podemos fazer as reuniões por videoconferência. Está dando certo, gente. Está acontecendo, está dando certo. O médium e o conhecimento da mediunidade, nós já falamos também da importância do médium estudar. As palestras também são um meio de estudar, né? Tanto é que o maior tratamento é assistir palestra e estudar, porque o entendimento é que vai fazer a nossa transformação. Lembrando de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a importância também das bibliotecas, das livrarias. Nós devemos visitar as bibliotecas e as livrarias. E pegando esse gosto pela leitura, pelo conhecimento. Vamos sugerir alguns autores espirituais. André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Miramês, dentre outros. Médiuns, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, Wagner Gomes da Paixão. E entre autores encarnados, que são obras não psicografadas, né? Nós também temos excelentes obras na doutrina espírita. José Herculano Pires, Hermínio Miranda, Jorge Andréa, Leon Denis, Gabriel Delane, esses contemporâneos de Kardec, né? Esses últimos que eu falei. Então, essas são indicações de leitura, junto com a obra básica.
Então, assim, nós vamos estar vacinados, capazes de reconhecer um bom livro espírita. E aí sim, podemos estudar, podemos promover a nossa mudança íntima, melhorar o nosso estado emocional, manter o nosso pensamento elevado, buscar aquele alimento que realmente vai suprir as nossas necessidades, que é aquele alimento espiritual que vai trazer o nosso equilíbrio. Então, nós agradecemos a oportunidade desse estudo para valorizar o estudo e para incentivar todos para que tenhamos a disciplina, o costume, o hábito de lermos e estudarmos a doutrina espírita, para aprendermos mais, para servirmos melhor e para caminharmos mais próximos de Jesus. Então, que esse mestre nos abençoe a todos e nos dê bom ânimo. Muito obrigada. Ao final de mais um estudo, nós só podemos agradecer pela oportunidade bendita que temos, seja no presencial, seja no digital, de podermos nos encontrar para estudarmos, para orarmos, para colocarmos os nossos pensamentos em zonas mais elevadas, buscando para todos nós neste planeta uma consolação, um alívio, entendimento, sabedoria. E que possamos, Senhor Jesus, vibrar por estes momentos ainda conturbados e necessários de nosso planeta, para que possamos transitar, não só fisicamente, mas espiritualmente, em um plano regenerado de nossas atitudes, de nossos pensamentos, de nossas intenções, e fortalecermos aquilo que temos de melhor em nós e possamos juntos construir um mundo melhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que assim seja.